Olá, tudo bem? Sei que estava um pouquinho sumido aqui, faltaram alguns vídeos em um certo tempo, ou melhor dizendo, já fazia um tempinho que eu não gravava novos vídeos. Eu estava um pouquinho atolado ali, pouco antes das minhas férias, terminando algumas audiências e sentenças, e também entregando quilos e quilos de notas aí das faculdades. Mas eu gostaria de retomar os vídeos e eu preciso falar sobre um tema que eu tratei, né, com alguns alunos, no curso regular de Direito, que se refere à contestação, né, naquela nossa seara, descomplicando o processo civil. Eu gostaria de falar rapidamente, né, em poucos minutos, sobre a contestação. A resposta do réu, basicamente, né? A contestação é a resposta do réu por excelência, é aquela oportunidade que o réu tem, de acordo com os princípios da ampla defesa e do contraditório, de responder à ação apresentada pelo autor. Sem juridiquês, a contestação é basicamente a defesa de quem é processado, de quem é demandado, né? Em que o réu tem a oportunidade, aquele contra quem se pede alguma coisa na justiça, tem a oportunidade de se defender. Na lei anterior, no Código de Processo Civil de 1973, a contestação era só uma das respostas possíveis para o réu. Ele tinha a possibilidade de apresentar uma petição, uma peça, um documento, apenas invocando, por exemplo, que a ação foi ajuizada em uma cidade, mas deveria ser ajuizada em outra, né, tendo em vista o local onde ele reside, o município onde ele reside. Essa era a famosa exceção de incompetência relativa. O réu também poderia apresentar a contestação, que é a sua defesa, né, podendo negar tudo que o autor disse ou podendo apresentar seus argumentos. E uma outra peça em separado, que seria o contra-ataque do réu contra o autor, que é a chamada reconvenção, onde o réu faz um pedido contra o autor. Trazendo um exemplo aqui, que seja cotidiano das ações trabalhistas, por exemplo, nós temos algumas situações em que empregados pedem valores que são devidos pela empresa, né? Isso é muito comum, por exemplo, em situações de instaladores de TV a cabo, né? Instaladores de TV a cabo, internet e telefonia normal, né? O trabalhador move a demanda contra a empresa instaladora de TV a cabo, pede os valores que entende devidos, né, as horas extras, valor de produtividade, porque muitos trabalham ali por produção, se eles produzem determinado a quantidade de assinaturas ali que eles conseguem instalar, eles receberiam uma pontuação, isso geraria uma bonificação, ou então pedem o pagamento de verbas decisórias, tudo mais. Aí vem a empresa, se defende na contestação, apresenta sua defesa dizendo, não, tudo que era devido foi pago, ou então isso aqui que ele está pedindo não é verdade, não é devido, tudo mais, e aí apresenta a reconvenção, o contra-ataque, fazendo um pedido contra o autor. Olha, este instalador aqui ficou com as minhas ferramentas, ficou com os cabos, não devolveu, né? O prejuízo que ele deu para a empresa aqui foi de R$ 3.000. Quero que ele me devolva o equipamento ou que me pague esse valor de R$ 3.000. Todo santo dia tem um processo desse, né? O que aconteceu com o Código de 2015? O Código de Processo Civil de 2015 tentou simplificar as coisas, mais ou menos como eu tento simplificar nos vídeos aqui, tentou simplificar as coisas. Agora eu não tenho peças em separado, a peça para falar que a competência territorial é de outra cidade, ou a peça para se defender, ou a peça para contra-atacar o autor. Agora eu faço tudo isso em uma peça só, que é a contestação. A contestação é a peça que o réu apresenta em juízo para se defender. Pequenas diferenças entre o processo civil e o processo do trabalho. O processo civil, ele tentou se aproximar um pouco do processo do trabalho, talvez não
tanto assim, né, porque ele não é tão dinâmico quanto o processo do trabalho, mas ele tentou priorizar uma coisa que nós temos de forma muito marcante no processo do trabalho, que é a busca por conciliação. Eu fiz um experimento no último mês, acho que mais ou menos, um pouquinho mais de um mês. Eu fiz um experimento com os meus alunos da Uninove, né? Eu tenho várias turmas lá na Uninove, e em processos que eram públicos, em que não havia discussão sobre intimidade e vida privada das pessoas, porque esses processos eles correm no chamado segredo de justiça, eu não posso mostrar para ninguém, mas em processos públicos eu disponibilizei o link de acesso para esses alunos e eles assistiram. E todos perceberam que no processo trabalhista, na audiência trabalhista, a primeira coisa que o juiz pergunta sempre é: vamos tentar uma conciliação? Vamos tentar um acordo? Isto é muito antigo, isto está previsto na CLT desde 1943, as tentativas do juiz trabalhista de buscar um acordo. No processo civil, essa busca por uma conciliação nunca foi muito bem vista, assim, nem da parte do juiz, nem da parte dos advogados, porque os operadores do direito, eles são formados na faculdade, ou eram, né, e ainda são, para o chamado contencioso, para a briga, a disputa. Não são uma solução conciliatória, né? O processo mudou, o Código de Processo Civil mudou para tentar se aproximar disso. Agora nós temos aquela audiência de conciliação ou mediação, que é feita antes do réu se defender. Então, o autor apresenta a petição inicial, já falei sobre petição inicial um pouquinho em outros vídeos, apresenta ali as suas alegações, né, dizendo que o réu deve alguma coisa para ele por causa disso, disso, daquilo, né? É a chamada causa de pedir, a fundamentação e os pedidos. O réu é chamado a se manifestar em juízo, ele é chamado através da citação, que é uma forma de comunicação processual, ele recebe uma carta ali, dizendo que tem um processo contra ele, o processo fala isso, 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 e ele tem que se defender. E aí, antes de apresentar a defesa, tem a audiência de conciliação para se tentar um acordo. Se não há acordo, dentro de 15 dias úteis, o réu tem que apresentar a sua contestação. Importante, as matérias, o que o réu vai falar na contestação. Existem coisas que o réu vai falar na contestação que se referem à relação processual, ao processo. Ele vai dizer, olha, este processo tem problemas, este processo tem vícios, este processo tem defeitos. Por isso ele não pode prosseguir, não pode ser julgado o pedido do autor, porque tem problema no processo. São as chamadas defesas processuais ou defesas preliminares. Tá? E nós temos as chamadas defesas de mérito, onde o réu diz, o autor não tem razão no que ele está falando por isso, isso e aquilo. Bom, as tais preliminares discutem a relação processual, se a relação processual está ok, se o processo pode prosseguir até julgamento ou não pode. Né? Eu uso, geralmente, a classificação do professor Daniel Assunção, né, que eu gosto muito do manual dele, volume único de processo civil, gosto da forma como ele explica também, e ele separa as defesas processuais em 3 espécies, né? Defesas dilatórias, defesas peremptórias e defesas dilatórias potencialmente peremptórias. Não entendi nada, professor. Calma. A palavra dilatória vem de dilatar mesmo. Quando eu tenho uma defesa processual, uma preliminar do réu, ele só dilata a tramitação processual, ele enrola, digamos assim, a tramitação processual. O processo fica mais alongado, ele demora mais. Um exemplo. Segundo as regras gerais do processo civil, regra geral, o réu tem que ser demandado na comarca onde ele reside, onde é o domicílio dele. Eu, por exemplo, sou domiciliado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Se alguém vai mover uma demanda no processo civil contra mim, regra geral tem que mover em São Bernardo do Campo. Professor, mas não tem outras regrinhas?
Por exemplo, o processo do trabalho é diferente, né? Sim, o processo do trabalho é diferente. No processo do trabalho, eu vou ajuizar a demanda na cidade onde havia o trabalho, onde trabalhava, a prestação de serviço. A regra é diferente. No direito do consumidor, é onde o consumidor morava. Então, são coisas diferentes. Mas eu estou falando da regra geral. Aí, na regra geral, um de vocês move demanda contra mim. Só que move em São Paulo, não move em São Bernardo do Campo. Eu vou me defender. Vou dizer, olha, incompetência relativa em razão do local, do território. Esse processo deveria correr aqui em São Bernardo, não em São Paulo. Se o juiz acolher isso, o processo não morre, não é extinto. O processo simplesmente vem para São Bernardo do Campo. Mas demora um pouquinho mais, não demora? Para tudo, não vou ouvir testemunha, não vou decidir nada, não vou marcar perícia. Vai o processo para São Bernardo do Campo. Chega aqui em São Bernardo do Campo, o juiz que pegar o processo em São Bernardo do Campo, aí sim ele vai decidir a tramitação. Mas perceberam como o processo dilata um pouco o andamento? É isso que é a defesa dilatória, defesa processual dilatória ou preliminar dilatória. Existe a defesa peremptória. A defesa peremptória é aquela que, de fato, se o juiz acolher aquilo que o réu está falando, o processo é extinto sem resolução do mérito. Tá? Por exemplo, arbitragem. Para quem não está familiarizado com arbitragem, eu não estou falando de árbitro de futebol, pelo amor de Deus. Arbitragem é o juiz privado, né? Tem aquela câmara arbitral. As duas pessoas que estão envolvidas naquele contrato, naquele negócio jurídico, naquela relação, não querem levar o processo para o judiciário, porque entendem que o judiciário não vai apreciar adequadamente a causa, não tem especialidade no assunto, o processo é demorado demais e é público. Eu quero sigilo, eu quero celeridade, eu quero especialidade. Vamos para a arbitragem? Porque aí são pessoas especializadas no assunto, não necessariamente pessoas do mundo jurídico, mas são especializadas no assunto e vão resolver e vão decidir. Só que se tem uma cláusula no contrato levando para a arbitragem, ou se tem um compromisso dos dois por escrito, vamos para a arbitragem, tem que ser respeitado. Aí o autor finge que esqueceu dessa convenção de arbitragem e move a demanda aqui. Eu, o réu, vou dizer, olha, você fez um pacto comigo aqui, você fez um compromisso arbitral. Esse processo tem que ir para a arbitragem, não para o Poder Judiciário. Então eu quero que vá para a arbitragem. Se o juiz acolher isso, se verificar que é isso mesmo, o processo é extinto, porque eles deveriam se resolver na arbitragem. Então, esse é um exemplo de preliminar peremptória, defesa processual peremptória. E nós temos as defesas dilatórias potencialmente peremptórias. O processo se arrasta. Por quê? Porque o juiz manda o autor cumprir um procedimento. O autor não cumpre, aí o processo é extinto. Então, ele começa como dilatório e termina como peremptório, se o autor não cumprir a providência. Tá? Por exemplo, ação de divórcio. Na ação de divórcio, obrigatoriamente, eu tenho que ter a certidão de casamento. Seja por acordo, seja divórcio consensual, seja divórcio litigioso. Tenho que ter a certidão de casamento. É documento essencial para propor o processo, para propor a demanda, para ajuizar a demanda. Não tenho, em tese, o processo seria extinto. Como é um vício chamado sanável, basta mandar o autor juntar o documento. Se vem essa preliminar, a princípio ela é dilatória. O juiz vai dizer, olha, junte o documento, junte a certidão de casamento. Se o autor juntar a certidão de casamento, o processo prossegue. Se não juntar a certidão de casamento, processo é extinto, sem resolução do mérito. Então, essa é uma defesa dilatória, potencialmente peremptória. O processo se enrola um pouquinho, ele tem a tramitação dilatada para o autor cumprir uma providência. Não cumpre, aí o processo é extinto, sem resolução do mérito. E nós temos as defesas de mérito, né, em que o réu vai discutir realmente se essa relação aconteceu ou não, se o autor tem direito ou não. As defesas de mérito, elas são divididas em diretas e indiretas.
Defesa direta de mérito. O autor diz, olha, tem um contrato aqui que você firmou comigo, e esse contrato aqui me dá um crédito de R$ 5.000, você tem que me pagar. Aí o réu vem e diz, mentira, não assinei esse contrato, essa assinatura não é minha, estou impugnando esse documento. Essa defesa é direta de mérito. Como é que eu sei que é defesa direta de mérito? Bom, como eu expliquei no vídeo sobre causa de pedir e pedido, a causa de pedir é a razão pela qual eu estou pedindo essas coisas. Né? Por que eu estou pedindo esse crédito de R$ 5.000? Porque eu tenho um contrato que me garante esses R$ 5.000. Eu tenho a causa de pedir próxima. Fato. Réu assinou um contrato comigo, esse contrato era para fazer tal coisa, não importa, e esse contrato me gera um crédito de R$ 5.000. Essa é a causa de pedir próxima. Fato. Causa de pedir remota. Direito. Fundamentação jurídica. Relação contratual. O contrato faz lei entre as partes. Tem que ser cumprido. O que o réu alegou na defesa dele? Não assinei contrato nenhum. Ele está atacando o fato que o autor alegou. Quando o autor alega um fato para justificar o pedido que ele faz, ele está alegando um fato constitutivo do direito dele. É aquele fato que cria o direito. Por que o autor tem o direito aos R$ 5.000? Por causa desse contrato que o réu assinou. Então, esse é o fato constitutivo do direito. O réu está atacando o fato constitutivo do direito. Está dizendo, olha, não assinei contrato nenhum, essa assinatura é falsa. Essa é uma defesa direta de mérito. Mas nós temos as defesas indiretas de mérito. Nas defesas indiretas de mérito, o réu admite que fez o que o autor falou que ele fez. Então, ele reconhece, o fato constitutivo aconteceu. Só que ele apresenta um outro fato, que modifica os efeitos e afasta o direito do autor. Nós podemos ter um fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito. Calma, vou explicar. De novo no exemplo, autor diz, olha, esse contrato aqui, R$ 5.000 você tem que me pagar. Fato constitutivo, você assinou esse contrato de R$ 5.000, eu prestei o serviço, está aqui, me deu os R$ 5.000. Vem o réu e diz, de fato, assinei o contrato. Fato constitutivo admitido, reconhecido. Não tem mais discussão sobre a assinatura do contrato. Mas, aí vem o réu, apresenta um fato impeditivo. De fato, eu assinei esse contrato, fato constitutivo. Mas, quando eu assinei, eu tinha 15 anos de idade. Nem meu pai, nem minha mãe assinaram comigo. Quando eu tenho menos de 16 anos, eu sou absolutamente incapaz para a prática de qualquer ato da vida civil. Eu não posso assinar contrato sozinho, sem ter meu pai ou a minha mãe ou meu representante legal assinando comigo. Então, esse contrato não produz efeito nenhum. Ele é nulo. Esse fato impeditivo da incapacidade absoluta é um fato anterior até a assinatura do contrato. Mas esse fato impede que o contrato produza efeitos, porque ele é nulo. Fato extintivo. Vem o autor e diz, fato constitutivo, você assinou esse contrato de R$ 5.000 aqui, quero que me pague. O autor vem e diz, de fato, assinei. O réu, quero dizer. De fato, assinei. Então, admitiu o fato constitutivo. Mas, assinei e paguei. Está aqui o pagamento dos R$ 5.000. Está aqui o comprovante do pagamento dos R$ 5.000. Pagamento é uma forma de extinção das obrigações. Esse é um fato extintivo. É um fato posterior ao fato constitutivo que faz com que ele cesse os efeitos. Sim, por causa da assinatura do contrato, o autor tinha direito ao pagamento de R$ 5.000. Só que o réu comprovou que já pagou esses R$ 5.000. Então a obrigação já foi extinta. O réu admitiu o fato constitutivo e comprovou o fato extintivo. E, por fim, o fato modificativo de direito. Modifica-se a relação jurídica, modificam-se os efeitos. Vai o autor e diz, olha, aqui tem esse contrato, você tem que me pagar R$ 5.000 agora. Aí vem o réu e diz, realmente, assinei esse contrato. Admite o fato constitutivo. Mas você está omitindo o fato de que depois nós assinamos um novo contrato, um aditivo do contrato,
com o parcelamento dessa dívida de R$ 5.000 em 5 parcelas, e a primeira parcela não venceu ainda. Então, você não pode me exigir nada em juízo. Está aqui a prova documental disso. Este é um fato modificativo. Então, o réu pode se defender dessas formas. Tá? Para não ficar muito longo o vídeo, eu só vou comentar rapidamente, porque já está ficando longo, o que acontece quando o réu não apresenta defesa. É a chamada revelia. Tá? A revelia é aquela situação em que o réu não se defende em juízo. Quando não se defende, regra geral, o principal efeito da falta de defesa do réu é que eu presumo que tudo que o autor falou é verdade. Existem algumas exceçõezinhas que talvez fiquem melhores em outro vídeo, mas a regra geral é: o réu tem que se defender, senão eu vou presumir que o que o autor falou é verdade. E provavelmente, mas não obrigatoriamente, mas provavelmente vou julgar favoravelmente ao autor. Bom, é isso, né? Espero que estejam gostando do conteúdo até aqui. Agora que eu estou de férias, a tendência é que eu comece a soltar um pouco mais de vídeo, divulgar outros projetos também que eu estou querendo fazer, né? Então, para quem estiver assistindo no YouTube aí, compartilhe o vídeo no YouTube, por favor, tá? Ou assine o canal, ative o sininho aí, curta e compartilhe o vídeo. E quem estiver no Instagram também compartilhe o vídeo aí no IGTV aí com os amigos. E para quem estiver no Instagram, o link do YouTube, do canal do YouTube, está na bio do Instagram. Tá bom? É isso, muito obrigado, até o próximo vídeo.